Bora falar do Santos? Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o jogo entre Paysandu e Santos. O Santos venceu por 3-0 jogando fora de casa, mas apesar desse resultado, não pense que o jogo foi interessante de se assistir, ainda mais para uma sexta-feira à noite. Na verdade, não foi, gente, muito pelo contrário, foi um jogo feio do time do Santos. Foi um jogo feio no geral, né? Vamos ser bem sinceros ali. E os gols realmente saíram nos finais de cada tempo, né? O Guilherme marcou no final do primeiro tempo, e depois o Wesley e o próprio Guilherme, mais uma vez, marcaram no final do segundo tempo. Mas, de modo geral, o Santos, em muitos momentos, pareceu muito um time que estava sofrendo na partida. Principalmente porque não estava conseguindo criar, não estava conseguindo ficar com a bola. Chegava no ataque e a finalização, assim, era totalmente displicente por parte de muitos jogadores ali. Então, o Santos foi um time que sofreu na partida. E no início do jogo, principalmente, o Paysandu atacou. Inclusive, o Brasão fez grandes defesas na partida. Então, assim, não foi um jogo confortável para o Santos, muito pelo contrário, foi um jogo que assustou. Foi um jogo que, antes do Wesley entrar e marcar o segundo gol do Santos no final do segundo tempo, parecia que o Paysandu estava dando muita pinta de que conseguiria arrancar esse empate no final da partida, mesmo estando com um jogador a menos ali durante boa parte do segundo tempo. Então, o que a gente viu foi um Santos que assustou o seu torcedor até que conseguiu ampliar a vantagem ali com o Wesley e depois, no finalzinho, no último lance do jogo, ainda mais com o Guilherme. Mas vamos falar então do time que foi a campo, porque na parte defensiva a gente teve alterações. O Carille acabou poupando dois jogadores, né? Bom, primeiro o JP Sherman, ele não foi poupado, mas ele torceu o tornozelo, então por isso não foi para jogo. E o outro jogador que de fato foi poupado foi o Gil. Ele ficou na Baixada Santista fazendo trabalhos físicos ali, né, para poder se recuperar ali de dores musculares. Então, a gente teve ali o Rodrigo Ferreira na lateral no lugar do Sherman e o João Basso retornando ao Santos no lugar do Gil, né, fazendo dupla ali com o Jair. Eu já tinha falado sobre isso para vocês durante o pré-jogo, né, no vídeo curto que eu fiz falando do pré-jogo, e foi justamente o que aconteceu. O Serginho seguiu ali no meio-campo no lugar do Juliano, que ainda segue na DM. E assim, gente, o Serginho não fez uma boa partida ontem. Inclusive, acho que ele ficou muito tempo em campo. Poderia ter saído, assim, bem cedo da partida, porque não estava colaborando muito. E como o meio-campo do Santos como um todo, né? O time também estava muito espaçado, encontrando muita dificuldade de tocar e de sair jogando, né? O Paysandu estava conseguindo pressionar muito o Santos, e o Santos, em muitos momentos, também estava chamando o Paysandu e ficava naquele toque de bola na parte defensiva entre os zagueiros, laterais e o goleiro, e quando não tinha jeito era o Brasão que tinha a missão de dar o chutão lá pra frente. Obviamente o chutão quase nunca resolve, a bola acabava sobrando pro Paysandu ou saía pra lateral e o Paysandu retomava a posse e partia novamente pro ataque. Não gostei do Santos nesse sentido, né? Não foi um time que soube propor jogo, foi um time que sofreu na partida e, claro, precisou da individualidade do Guilherme para conseguir se resolver na partida, porque foi justamente dele que saiu as principais chances de gol do Santos, né? Primeiro, num passe do Pituca, né? Uma enfiada de bola do Pituca, que o Guilherme finaliza e a bola passa meio sem ângulo, na verdade, né? Toca por cima do goleiro e a bola passa raspando a trave. O Guilherme chegou a ter outras oportunidades, mas foi só aos 40 mesmo que saiu o gol do Guilherme, num cruzamento do Rodrigo Ferreira, que fez uma boa partida ontem, diga-se de passagem. E daí, 1-0 Santos, a gente pensou que talvez ali pudesse melhorar, que com o Paysandu perdendo de 1-0 eles sairiam ainda mais para jogo e o Santos ia conseguir os contra-ataques, mas apesar disso acontecer sim em alguns momentos do segundo tempo, principalmente, a gente estava pecando muito na questão da finalização, porque sobrava para jogadores que arriscavam a finalização muito distante do gol e assim, parecia que a gente estava jogando futebol americano, porque os caras estavam tentando marcar o touchdown, porque não era possível finalizar tão mal como estava finalizando ontem. Mas sim, finalizamos mal durante a partida inteira, basicamente. Então a gente perdeu muitas oportunidades. O goleiro do Paysandu, por exemplo, não fez uma defesa, porque todas as bolas que foram no gol entraram. Todas.
As 3 bolas que foram no gol entrou, gente. Então, assim, triste, muito triste. A gente poderia ter ficado mais tranquilo na partida, sem ter sofrido até o final, mas não foi isso que aconteceu. O Carille demorou pra mexer no time, quando mexeu, lotou de atacante. Tudo bem que no final deu resultado, né? Porque o Wesley acabou fazendo um dos gols e ele também entrou ali. Mas, por exemplo, o Bigode entrou no jogo, mas entrou muito mal. Mas também era uma substituição que eu teria feito, eu teria colocado o Bigode. Porque o Furt não estava tão bem na partida, o Furt não vem jogando bem. Eu acho que os jogos que o Santos tem jogado não tem sido os jogos pro Furt ser o titular. Por que eu tô falando isso? O Furt é aquele homem que fica dentro da área, não é aquele atacante, aquele centroavante, na verdade, de movimentação. E o que ele tem que fazer? Se movimentar. Ele precisa buscar jogo. Ele tá saindo muito da área. E daí quando a gente sai no contra-ataque e cruza a bola na área, o Furt não tá lá, porque o Furt não chegou ainda. Ele não é esse jogador que tem essa velocidade para sair da defesa e correr pro ataque e já, entendeu? Não é. Então o Furt tá jogando esses jogos, só que ele não tá conseguindo mostrar o seu potencial, porque o Furt é aquele homem que fica dentro da área. Esse é o papel dele e o Santos não tem proporcionado para ele esse jogo, ou seja, o melhor cenário para ele jogar. Enfim, além do Bigode, o Pedrinho também entrou na partida, o Wesley, como eu já falei para vocês, o Alex também entrou no lugar do Basso, então o Basso ficou muito tempo sem jogar, então ele precisou ser poupado mesmo nesse final da partida ali. E antes de todas essas substituições que demoraram muito para acontecer, o Carille mexeu na lateral, colocando o Rainer no lugar do Rodrigo Ferreira, porque o Rodrigo Ferreira já estava amarelado no jogo, né? E a gente sabe que não dá para brincar com cartão amarelo na partida, principalmente se tratando de Santos. Mas quem acabou sendo expulso ontem foi um jogador do próprio Paysandu, depois de uma cotovelada ali na cara do Guilherme, né? Não foi exatamente uma cotovelada, mas pegou aqui no pescoço dele, depois ele levantou o braço e tombou a cabeça do Guilherme. Inicialmente em campo, o juiz deu amarelo, mas o VAR chamou e ele alterou a cor do cartão vermelho. O Santos então passou a jogar com um jogador a mais, só que, como eu disse pra vocês, gente, no início do vídeo, mesmo com um jogador a mais, o Santos estava encontrando dificuldades para tentar ampliar, e o Paysandu parecia que tinha o jogador a mais em campo, né? Parecia que era o Santos que estava com um a mais, porque era o Santos que estava sofrendo na partida. Até então que aconteceu a substituição do Wesley entrando. Ele fez o segundo gol do Santos, a gente ficou um pouquinho mais tranquilo. E no último lance do jogo, a gente teve ali numa cobrança de falta o gol do Guilherme. Um grande gol, uma bela cobrança dele. E o goleiro nem foi na bola. Mas enfim, vencemos, conquistamos mais 3 pontos fora de casa. Eu sei que eu tô reclamando aqui que a gente não jogou bem. A gente tem que valorizar, sim, esses 3 pontos, esse jogo fora de casa, porque, enfim, a gente passou muito tempo sofrendo para jogar fora de casa. Só que ainda assim, a gente não pode só se agarrar a esse resultado. A gente tem que falar o que foi o jogo. E o jogo, por mais que a gente olhe esse 3-0 no placar, o jogo do Santos não foi para 3-0, entendeu? Então, de certa forma, por mais que eu esteja feliz pela vitória, feliz pelos 3 pontos e feliz pelos 3 gols, a gente tem sim que pontuar que o Santos não jogou bem. Porque se amanhã a gente perde um jogo e eu venho falar pra vocês, olha, o Santos não foi bem, a gente vai lembrar desse jogo. E eu vou falar pra vocês, olha, naquele jogo contra o Paysandu eu falei, o Santos não jogou bem. Mas apesar disso, a gente venceu. Entendeu? Então a gente sempre tem que deixar bem claro isso. Não analisar apenas resultados, não ser apenas resultadista, por mais que no mundo de hoje é o resultado que mais importa, mas a gente também precisa saber que para ter uma constância no campeonato que tem 38 rodadas, a gente precisa jogar bem a grande parte desses jogos. E quando não acontece de jogar bem, que a gente consiga vencer, como foi o caso de ontem, mas que ainda assim a gente consiga enxergar no que a gente errou para não repetir no próximo jogo. E quando é o próximo jogo? No próximo final de semana, no sábado, contra o Avaí, na Vila Belmiro. Então a gente vai voltar para casa e precisa fazer uma boa partida, já que no último jogo em casa a gente empatou, né, gente, contra o Sport. Isso não pode acontecer. Na Vila a gente tem que ganhar. Comenta aqui o que vocês acharam dessa partida então contra o Paysandu. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Obrigada, Guilherme, por salvar o final de semana da Nação Santista. E também a próxima semana inteira, né? Já que a gente só joga no próximo sábado. Tchau!